Há momentos em que tudo parece parado. Você ora, busca, implora, mas o céu permanece em silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas um vazio que ecoa dentro da alma. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, porque confundem o silêncio de Deus com ausência. Mas o que poucos compreendem é que esse silêncio é, na verdade, a linguagem mais pura do divino. Quando Deus quer te ensinar algo que palavras não são capazes de expressar, ele silencia o mundo ao seu redor. As vozes somem, as portas se fecham e até as pessoas que você amava parecem desaparecer. É o deserto, o lugar onde Deus não fala, ele forma. Onde você não ouve, mas aprende. É nesse ambiente que a alma é refinada e o espírito é moldado. O silêncio divino é o intervalo entre quem você era e quem está se tornando. Ele é o laboratório do espírito, um processo onde o ego é despido, as máscaras caem e a verdade da sua essência vem à tona. E é doloroso, porque toda transformação exige perda. É preciso morrer um pouco para renascer. Nesse estágio, Deus não está distante, ele está trabalhando em profundidade. Assim como uma semente parece morta debaixo da terra, enquanto na verdade está germinando, assim é sua alma no silêncio. Nada visível acontece, mas tudo está sendo transformado por dentro. E quanto mais você resiste, mais o processo se prolonga. O segredo é se render. Há quem peça sinais, milagres, respostas rápidas, mas os escolhidos aprendem a ouvir Deus mesmo no não, mesmo na espera, mesmo no silêncio, porque o silêncio é o som da confiança, é o convite para você parar de buscar fora e começar a ouvir dentro, e dentro é onde o Espírito habita. Deus usa o silêncio para quebrar a dependência do externo, para que você aprenda a viver pela fé e não pela vista. Quando ele se cala, é para que a sua alma aprenda a discernir, para que você amadureça espiritualmente, aprenda a andar com os olhos da fé e o coração alinhado com o divino. O silêncio não é um castigo, é um treinamento, é um período de preparação para algo maior. É a prova de que você já é digno de receber, mas ainda não está pronto para sustentar. Deus não quer apenas te abençoar, ele quer te transformar em alguém capaz de carregar a bênção sem se perder. Você percebeu que em cada grande história espiritual houve um período de silêncio? Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. José ficou esquecido na prisão antes de governar o Egito. Jesus viveu 30 anos em anonimato antes de começar seu ministério. O silêncio não é ausência, é construção. Deus esconde os escolhidos para protegê-los do ruído do mundo. É nesse esconderijo que ele cura, restaura e ensina. Quando você sentir que foi esquecido, lembre-se, os maiores instrumentos divinos são afinados no silêncio. É lá que o Espírito Santo trabalha em segredo, removendo o que não serve e preparando o novo que está por vir. O silêncio é o campo fértil onde a fé floresce. Ele é o teste que separa os curiosos dos comprometidos, os que buscam milagres dos que buscam propósito, porque quem ama a Deus apenas pelos sinais ainda não o conheceu, mas quem o ama no silêncio, esse encontrou a essência do amor divino. E quando o processo estiver quase completo, algo dentro de você começará a mudar, a dor começará a fazer sentido, a espera deixará de ser tortura e se tornará aprendizado. Você perceberá que não perdeu nada, apenas se tornou alguém diferente. O silêncio te tornou mais profundo, mais sábio, mais forte. E nesse ponto, Deus começará a sussurrar novamente, não como antes, com promessas e sinais, mas com paz, porque a verdadeira voz de Deus não grita, ela se manifesta em tranquilidade. Quando você chega a esse nível, o ruído do mundo já não te controla. Você não precisa mais de aprovação, nem de respostas imediatas.
porque o silêncio que antes te assustava agora se tornou seu refúgio, e é ali entre o nada e o tudo que você finalmente encontra Deus. No silêncio divino, você começa a perceber que nada acontece por acaso. Cada desafio, cada frustração, cada afastamento é um aviso, um convite, uma lição. O silêncio não é vazio, é cheio de significado. Ele abre espaço para que a alma veja o que a mente ainda não entende, que o coração sinta o que a lógica não consegue explicar. E é nesse espaço que a transformação começa de verdade. A dor do silêncio é um espelho. Ela reflete suas limitações, seus apegos, seus medos. Tudo o que antes era tolerado, agora se torna insustentável. É Deus mostrando que aquilo que você carrega não cabe mais no novo nível que está prestes a alcançar. O desconforto, então, não é punição, é o alerta de que você precisa mudar para avançar. Enquanto o mundo insiste em respostas rápidas, Deus trabalha em profundidade. O escolhido aprende que esperar é tão essencial quanto agir. O silêncio ensina paciência, humildade e confiança absoluta na providência divina. É nele que a alma compreende que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que a pressa humana é sempre inimiga da perfeição espiritual. E no auge desse processo, algo começa a surgir: a clareza. Tudo que antes parecia confuso começa a se revelar com sentido. Pessoas, eventos, emoções, tudo ganha perspectiva. Você entende que os afastamentos não eram perdas, mas remanejamentos, que as frustrações não eram fracassos, mas redirecionamentos, que o silêncio não era abandono, mas preparação para algo maior. A alma desperta então para a verdadeira compreensão do amor divino, um amor que não se demonstra apenas com conforto ou recompensas imediatas, mas com ajustes delicados e muitas vezes dolorosos, um amor que olha para o futuro da sua alma e age de forma invisível, mas precisa. É nesse ponto que você percebe que a fé não é apenas acreditar em sinais ou milagres, mas confiar mesmo quando tudo parece parado. O chamado invisível se torna visível dentro de você. A consciência começa a perceber que o seu crescimento espiritual é responsabilidade da alma, guiada pelo divino e não pelos aplausos do mundo. E a transformação é inevitável. A solidão se torna companhia, a espera se torna aprendizado e a dor se torna poder. Cada lágrima que você derramou se transforma em força. Cada noite de angústia se converte em clareza. Cada momento de dúvida se torna compreensão. A alma aprende que mesmo quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que nunca, trabalhando nos bastidores da tua existência. Quando finalmente você emerge desse período de silêncio, você não é mais a mesma pessoa. Sua percepção se amplia, sua empatia cresce, sua consciência se eleva. Você passa a enxergar além do imediato, além do superficial, além do transitório. E é nesse ponto que você começa a atuar não apenas para si mesmo, mas como canal para outros. O chamado invisível então revela sua função: despertar não apenas a própria alma, mas também ser luz para aqueles que ainda caminham na escuridão. Deus não chama os escolhidos apenas para receber, Ele chama para irradiar. E essa irradiação só é possível quando a alma passou pelo silêncio, pela introspecção e pelo alinhamento. E assim, o ciclo do silêncio se completa. A dor se transforma em sabedoria, a espera em clareza e o afastamento em propósito. Você percebe que por trás de cada momento em que se sentiu só, Deus estava preparando você para agir com consciência, discernimento e força espiritual. Você entende finalmente que não existe isolamento para quem está em comunhão com a fonte. O silêncio não separa, ele conecta,
Não abandona, ele direciona. Não destrói, ele constrói. E é nesse processo invisível que você encontra a verdadeira liberdade, o verdadeiro poder e o verdadeiro chamado. E assim, quando a alma reconhece o chamado invisível, ela aprende a não temer o silêncio, a não resistir à dor e a confiar que tudo está em perfeita ordem. Porque no final, a única coisa que realmente importa é a transformação interna, aquela que molda o escolhido para a sua missão divina. O despertar começa no invisível, cresce no silêncio e se manifesta no mundo. É a arte sagrada da alma sendo preparada para brilhar, mesmo quando ninguém mais entende. E no final, você percebe que cada dia de espera, cada momento de dúvida e cada lágrima silenciosa foram exatamente o que precisava para se tornar a versão mais forte e iluminada de si mesmo. Porque o chamado invisível nunca erra, ele só espera que você esteja pronto para ouvir.